A paz do Senhor Jesus. Hoje já são 31 de julho de 2021, o último dia do mês de julho. E assim nós estamos dando adeus a julho. Amanhã já entramos em agosto e aí o ano vai lá. Quando a gente vê, já estaremos em 2022. E eu espero que você esteja bem, que você tenha passado bem a semana. Hoje eu vou deixar uma palavra aqui para vocês, muito conhecida, mas como toda palavra do Senhor, né? Extremamente verdadeira e, gente, Deus é maravilhoso demais. Vamos lá para Isaías 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. E diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa, muito gratificante. E aí eu tava pensando sobre isso. A gente usa muito a expressão, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser vai acontecer. Mas existem situações e pessoas que Deus resgata sem que aquela pessoa tenha ido numa igreja, ela conhece superficialmente do Senhor, né? Às vezes até vive na igreja católica e ela ouve falar da palavra do Senhor, né? Porque a igreja católica fala do Evangelho, fala de Deus, fala de Jesus, né? Mas infelizmente tem as rezas lá para outros santos. Mas eles falam de Deus, né? Eles reconhecem Deus. Tem o espírita, né? Eles também falam no Evangelho, eles usam os Evangelhos, falam de Deus, acreditam em Deus, tanto é que eles fazem a boa obra, né? Fazem a obra de caridade. E até os macumbeiros, até aqueles que servem a Satanás também acreditam e sabem que Deus existe. Então muitas pessoas estão ali dentro, mas eles têm um coração voltado para Deus. Em determinado momento, Deus, ele começa a incomodar. Aquela pessoa começa a se sentir incomodada naquele lugar. E aí Deus, para poder finalizar as coisas, ele envia seus profetas, né, para poder falar, para aquelas pessoas verem e entenderem o testemunho do Senhor, de como o Senhor age. E ontem eu tive essa experiência, né? Eu tenho uma amiga e ela foi criada na igreja, a família dela é toda católica, né? Mas Deus tem incomodado ela e ela tem sentido isso na carne, né? Deus tem permitido ela passar por situações em que ela sabe e entende que só existe um caminho, um único caminho. E o Senhor o Espírito Santo tem gritado no coração dela. Tem gritado no coração dela pela busca. E aí hoje eu estava pensando, né? Eu estava conversando com ela, conversei muito com ela. Deus me levar até ela nesses dias e eu cheguei lá no momento em que ela estava muito angustiada, num momento de muita aflição. E para honra e glória do Senhor, né? Ela recebeu um convite e hoje ela vai fazer uma visita e nós temos orado muito para que Deus dê-lhe direção para que ela esteja numa casa onde tenha sido aberta pelo Senhor. Nós sabemos que as dificuldades, defeitos existem em todos os lugares, porque a gente lida com humanos, nós somos humanos, nós não somos perfeitos e não adianta. E a beleza da coisa é essa, nós lidarmos um com o outro, né? Aturando os nossos defeitos, mas olhando somente para Cristo. Aquilo que Deus mandar a gente fazer, a gente faz. Aquilo que Deus mandar a gente falar, a gente fala. Mas na maioria das vezes é Ele que vai tratar. É Ele quem trata. E aí eu pensei nesse versículo. Agindo Deus, quem impedirá? Lá em Jeremias, no
capítulo 1, ele fala para Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci e te chamei. Nós temos, Deus nos agraciou com o seu Espírito, né? Assoprou em nossas narinas um pouco do seu Espírito. Então, cada um de nós temos. Mas nós escolhemos a quem a gente vai servir, como a gente vai viver. Como eu ministrei aqui, acho que foi ontem ou anteontem, o sol nasce para justos e injustos. Né? Tem pessoas que praticam a vontade, conhecem a palavra do Senhor, são bons filhos, né? Porque lá o primeiro mandamento com promessa é honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a terra. E tem pessoas que vivem dessa forma, tem pessoas que se casam, são fiéis, procuram ser bons pais, educar seus filhos no caminho do Senhor, né? Respeitam as pessoas, né? Procuram viver da melhor forma possível. E Deus abençoa, mas existe uma diferença. Isso não vai garantir ninguém a entrada no céu. Deus é justo. Se eu vivo de forma justa, se eu procuro viver de forma justa, Deus será justo comigo. Mas para a salvação, existem passos, existem caminhos e existem atitudes a tomar. Não adianta. Não adianta eu falar em línguas, que isso não vai me garantir o caminho do céu. Não adianta eu somente levantar as minhas mãos para Jesus e ficar sentada, ir para a igreja e me fazer de corpo presente lá os dias de culto, que isso não vai me garantir o céu. Mas o que vai me garantir o céu é da forma em que eu vou me posicionar perante o Senhor. A nossa maior luta é contra a nossa carne, contra nós mesmos. Satanás está aí sim, a luta existe sim contra ele. Mas a nossa maior luta é contra nós mesmos. Se vem um ataque espiritual, a gente clama ao Senhor, né? E o Senhor nos dá livramento, porque o Senhor, essa é a palavra do Senhor. Toda ferramenta contra você não prosperará. Então Satanás, ele se levanta só para cair. Ele se levanta só para nos ajudar a nos aproximar do Senhor. É por isso que a gente vive em luta. Né? E é por isso que eu entendo que a palavra do Senhor ama aquele que te maltrata, ama aquele que te persegue, abençoa aquele que te persegue. Porque na verdade ele está fazendo um benefício muito grande para a gente. Ele está nos ajudando a nos aproximar do Senhor. Porque se a gente não tem ataque, se a gente não tem lutas, a gente se acomoda e a gente não busca o Senhor. Não adianta. Então, a gente tem que agradecer todos os dias pela vida de cada um que se levanta, de cada um que nos maldizem, mesmo que a gente nem saiba. Porque a gente pode não saber, a gente pode não ouvir, mas Deus ouve e sabe de tudo. Lembra lá na passagem de Moisés, né, com de Arão e Miriam, falando mal de Moisés? Ah, Deus é só com ele? Deus só fala com ele? Deus chamara Moisés, chegou lá e chamou. Você será como Deus aqui e Arão será a tua boca, né? Porque Moisés falou para ele que era pesado de língua, não sabia falar. Então, Deus chamou e Deus foi lá o quê? Deus ouviu. Foi lá e falou: com meu servo Moisés falo eu diretamente, mas com vocês é Moisés quem fala. E Miriam acabou ficando leprosa. Tacou-lhe uma lepra em Miriam, teve que ficar isolada, o povo teve que esperar um tempo, porque é assim que Deus faz. Então, glorifica ao Senhor, porque se você está sendo perseguido, se você está sendo caluniado, se está difícil, a busca, o caminho está sendo difícil, glorifica ao Senhor, porque você está fazendo a coisa certa. Está fazendo a coisa certa. Mas existe também aquelas pessoas que vivem agoniadas, sofrendo, mas não buscam o Senhor, ficam se retraindo o tempo todo.
não querem, acham que vão pagar o preço, não querem, não vão, mas passam uma vida de martírio ali, perturbado. Mas por que eu cheguei nessa conclusão? Porque Deus conhece o nosso coração. A gente escolhe quem a gente vai alimentar dentro de nós. Se a gente vai alimentar o Espírito de Deus que está em nós, ou se a gente vai alimentar a nossa carne. É uma escolha, é uma decisão. Amar Deus e servir a Deus é uma escolha. A palavra do Senhor diz que só tem um Deus, fora Deus aqui, né? Por aqui. Satanás, Jesus chamou de o príncipe desse mundo. Mas quem a palavra se intitula Deus é o dinheiro. E Jesus, em determinado momento, ele fala: é mais fácil entrar, né, uma agulha pelo camelo, né, um cabelo no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Não porque ele não possa, mas porque ele dá valor ao dinheiro. E quantas pessoas nem ricas são e dão valor ao dinheiro? Enquanto estão ganhando bem, enquanto estão trabalhando, está tendo tudo ali, elas estão muito confiantes. Uma vez eu ouvi um testemunho de um rapaz, que ele era evangélico, foi criado na igreja, né, com seus avós, aquela coisa, foi educado, foi ensinado, conhecer a palavra, mas quando ele cresceu, que ele começou a trabalhar e ganhar muito dinheiro, né, ele vazou, né, da igreja, aquela coisa toda. E aos 18 anos ele já ganhava muito dinheiro, ele foi trabalhar na Light, e aí também por fora ele fazia os serviços e ganhava muito dinheiro. Então, antes dos 20 anos ele já tinha carro, já tinha moto, e o Senhor sempre falando para ele, usando os profetas, para ele poder voltar para a casa do Senhor, né? E ele nem aí, um dia eu volto, um dia eu volto. Aí até que uma vez aconteceu um acidente com ele muito feio lá no Washington Luiz. O carro dele virou uma caixinha de fósforo, e ele no meio daquelas ferragens, os bombeiros ali tentando tirar ele ali. E aí veio uma profeta, uma pessoa enviada do Senhor que estava ali, acho que ela passou por perto e viu, né, que estava ali perto da Reduc, então, e as pessoas aparecem, né? Não sei se ela estava no ônibus, eu não lembro direito com o que ele falou, e ela foi lá e falou com ele. Aí ele pegou, não, eu vou voltar, e se, né, Deus me tirando daqui, eu vou voltar. E aí Deus tirou ele dali, passou um tempo no hospital, mas não voltou. Não voltou. Até que um dia ele fazendo um trabalho no terceiro andar, ele levou uma carga, uma sobrecarga, e caiu do terceiro andar. Ele estava pelo lado de fora, a escada virou e a situação foi muito crítica, muito crítica. Então a coluna danificou, a cabeça, né, o cérebro dele, o osso dele aqui entrou todo aqui para dentro. O médico falou que ele não ia mais andar pelo trauma que tinha sido na coluna dele, e começou ali a luta dele ali. É um rapaz lindo, alto, né? Eu assisti esse testemunho muito bonito. Perdão, passou uma coisa. Quando ele saiu do hospital lá do lance do acidente do carro, que ele voltou a trabalhar, ele pegou, orou ao Senhor assim: Senhor, eu sei que o Senhor tem chamado para mim, eu sei que o Senhor tem obra, mas enquanto eu tiver dinheiro, eu vou curtir minha vida. E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala com o Senhor. E aí, depois daquele tombo ali, do terceiro andar, ele entrou de benefício. Só que a maior quantia de dinheiro que ele recebia era dos serviços por fora. O trabalho dele, o salário dele em si, não era essas grandes coisas. Hoje ele vive por um salário mínimo, porque ele não tem mais condições de trabalhar. E o dinheiro que ele recebe é para tomar remédios, comprar remédios, porque ele vive com dores, né? A situação foi tão grave que ele tem que tomar remédios para poder suportar, porque mesmo com remédios, ela só ameniza a dor. Ele está andando, os médicos falaram que ele não ia mais andar,
mas para honra e glória do Senhor ele está andando. Apesar da parte do cérebro que ter sido afundada e que falaram que ele ia ficar retardado, ele não ficou retardado. Ele tem alguns esquecimentos, mas ele não está retardado, ele está completamente são. Aí ele entrou na igreja de boné. Quando ele tira o boné e você vê só uma parte da cabeça e uma parte afundada. Gente. E aí a gente consegue perceber a mão do Senhor. Porque não era para ele estar aqui, mas hoje ele está ministrando a palavra do Senhor. E será que era necessário chegar àquele ponto? E aí vamos à palavra. Agindo Deus, quem impedirá? Aquele que tem chamado. Não adianta para onde correr. Não adianta. Deus não chama qualquer pessoa. Aí você vai falar, então Deus pode fazer isso com todo mundo. Ele pode fazer com todo mundo, mas Ele conhece o seu coração. Tem pessoas que Deus chama que eles são capazes de morrer pela obra do Senhor. E tem gente que está por aí, está morrendo, mas glorificando ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Mas o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece o limite de cada um. E é por isso que cada um tem um chamado. Cada um tem um chamado. Tá? Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa naquilo que o seu coração tem te pedido. Pensa no que o Senhor tem te chamado. Em como você está. E se você está ouvindo essa palavra e você ainda não é cristão, procura no Senhor, procura a direção do Senhor. Senhor, é o Senhor que está me incomodando. É o Senhor que está me proporcionando isso, porque o Senhor me quer na tua obra. Ou mesmo que você esteja, você não se empenhe na obra do Senhor. Busque força no Senhor. A força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos fracos, nós somos falhos sim. Mas não desista, busca no Senhor a força necessária de cada dia. Porque basta cada dia o teu mal. Procure fazer aquilo que o Senhor colocou no teu coração, ou que você ainda nem sabe. Mas se você não buscar, se você não trilhar os caminhos dele, você não vai saber nunca. Tá bom? Deus, quando chamou Abrão, né? Ele falou, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abrão saiu. E foi. Então, não fica querendo saber o que Deus tem para frente. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Essa é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, meu Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, Senhor, pela tua palavra que é alimento, nos sustenta. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por ter nos escolhido, Senhor, primeiro. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela disponibilidade, meu Pai, dos seus servos que têm se colocado, meu Pai, nos seus caminhos, trilhando, apesar de toda a dor, apesar de toda a aflição, apesar de toda a luta, meu Pai, porque o Senhor é justo e o Senhor nunca falou com ninguém que seria fácil, muito pelo contrário, o Senhor sempre falou que no mundo nós teremos aflições. Mas Jesus já venceu por nós. E em Ti nós somos mais do que vencedores. Os céus é conquistado à força. E não é de qualquer jeito que nós vamos conseguir chegar no céu. Não é de qualquer jeito que a gente vai conseguir passar a nossa eternidade adorando o Senhor. Não é. Mas é abrindo mão de nós mesmos, abrindo mão da nossa vontade, abrindo mão do nosso eu, deixando a nossa vaidade, a nossa prepotência de lado. E isso é tão difícil. Ai, Pai, lidar com a nossa ansiedade, então, meu Deus do céu. Ó Jesus, somente o Senhor. Só o Senhor para nos ajudar. Não há remédio, não há Rivotril, não há Gadernal, meu Pai, que possa. Porque a gente até toma, mas fica dopado.
né? Passa os dias, dorme mais do que outra coisa. Mas o Senhor, meu Pai, a Tua palavra, ai, Senhor, não existe, mas nós precisamos buscar. O Senhor é nossa farmácia, o Senhor é nosso hospital. Sabendo que às vezes a gente precisa sim fazer algum tratamento paralelo aqui com algum médico, porque eles também precisam conhecer quem é o Senhor nas nossas vidas. Senhor da glória. Ah, Senhor, renova em nós, meu Pai. Renova nossas forças, Senhor, que o nosso espírito possa falar mais alto dentro de nós. Que a gente não tenha medo, meu Pai, desse negócio de pagar o preço. Ah, se Jesus pagou um alto preço pela nossa vida, por que nós não vamos pagar preço pelas nossas, pela vida do nosso próximo? Ah, Senhor. Por que, meu Pai? Por que não? Porque quando a gente se dispõe a fazer a Tua vontade, é uma sensação que não há explicação. Não há explicação. Às vezes a gente sonha em ter um carro, em ter uma casa, em mobiliar a nossa casa, e quando a gente consegue, a gente tem uma alegria e logo depois aquilo dali passa. Aquilo dali fica ali e a gente não dá nem mais valor àquilo dali. Foi só um momento. Mas com o Senhor, meu Pai, quanto mais a gente faz a Sua vontade e a gente vê o Seu agir, meu Pai, mais a gente quer fazer. E quando a gente está meio ali caidinho, que a gente lembra, a gente quer resgatar aquilo dali. Porque a gente conhece, a gente sente o quanto é bom. E quando a gente faz a Tua vontade, que a gente começa a atender, meu Pai, o Teu chamado, aquilo dali faz toda a diferença dentro de nós, porque é totalmente prazeroso. A gente pode estar cansado, a gente pode estar arrebentado, mas a gente vai, a gente trilha, porque o nosso maior motivo tem que ser o Senhor. O Senhor, meu Pai, tem que ser o nosso motivo, a nossa inspiração a cada dia para abrir os nossos olhos e levantar em meio ao caos que está aí nesse mundo, em meio a toda a dificuldade, a tudo que nós temos visto por aí, em meio à insegurança do nosso ambiente, de onde a gente vive muitas vezes, do desemprego, da doença, do desamor. E somente, meu Pai, tendo o Senhor, deixando a nossa essência, deixando a essência do Seu Espírito dentro de nós crescer, é que a gente vai conseguir trilhar um caminho em que o Senhor, meu Pai, nos chamara. De forma a mesmo estar no meio de todo esse caos, estar com o coração em paz, estar em paz, focado no Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por essa oportunidade. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Pai, visita, meu Pai, cada um nesta manhã, visita cada coração, meu Pai. Em nome de Jesus, levanta, meu Pai, os abatidos, aqueles que estão caídos, que estão enfraquecidos na fé. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor da glória, que eles possam resgatar, meu Pai, o primeiro amor. Que eles possam, meu Pai, abrir a boca e clamar ao Senhor, em vez de clamar e chamar outras pessoas e querer falar com outras pessoas, porque nem sempre, meu Pai, é isso que o Senhor quer de nós. A nossa busca primeira é no Senhor, meu Pai. O Senhor vai usar pessoas para nos dar direção, sim, mas muitas vezes é o Senhor que vai falar diretamente com a gente. Pai, que todo espírito da ansiedade seja repreendido em nome de Jesus. Que toda depressão seja repreendida em nome de Jesus. Toda síndrome de pânico, todo espírito do suicídio seja repreendido em nome de Jesus. Pai, visita aqueles que estão enfermos, aqueles, meu Pai, que já estão
recuperados, recuperando, Senhor. Em nome de Jesus, vai de encontro àqueles que estão na fila, meu Pai, para uma cirurgia de transplante, ou mesmo para uma cirurgia comum, não pode ser, porque nenhuma cirurgia é comum. Então, meu Pai, mas que necessitam, meu Pai, de uma intervenção cirúrgica, Senhor, que estão na fila de espera, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, visita, prepara a equipe médica, prepara o momento, Senhor. Vai trabalhando na ansiedade desta pessoa. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, cada cárcere, meu Pai, nesse dia, cada orfanato, cada asilo, meu Pai. Visita os moradores de rua, meu Senhor, da glória, Pai. Visita aqueles que estão afastados do seu caminho, meu Pai. Senhor da glória, visita os corações que estão endurecidos, meu Pai. Vai quebrando o coração de pedra. Visita, meu Pai, os lares. Renova o amor. Meu Senhor da glória, Pai. Ajuda, meu Pai, essa pessoa que tem apanhado do seu marido, que tem, meu Pai, sendo agredida, meu Pai, ou agredido, meu Pai, por palavras dentro da tua casa. Senhor, fortalece, meu Pai, dá direção, em nome de Jesus. Renova, Pai, o amor, renova, Pai, a convivência, Pai. Em nome de Jesus, a comunhão. Porque a tua palavra diz que o Senhor não recebe oração daquele marido, daquele homem que maltrata, que bate na tua esposa. A tua palavra diz para aquele marido amar a tua esposa como a sua própria carne. Em nome de Jesus, meu Pai. Que aquele que veio para cuidar, meu Pai, faça verdadeiramente o seu papel. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor da glória, que esse filho possa respeitar o seu pai. Não é a vontade dele que prevalece, não é ele que manda dentro da casa dele, mas é o pai, é a mãe dele. E é necessário ter obediência, porque se a gente não obedece aqueles que nós estamos vendo, como que nós vamos obedecer o Senhor que a gente não vê, meu Pai? Em nome de Jesus, meu Pai. Que nós possamos respeitar os nossos líderes, obedecer os nossos líderes, porque isso está na tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos, meu Pai, a olhar para as nossas dificuldades, para a nossa fraqueza, mas que a gente olhe para o Senhor, meu Pai, que é de onde vem o nosso socorro. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Visita cada um neste dia, Pai. É o que eu lhe agradeço e lhe peço em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Um grande beijo, fique na paz do Senhor e até amanhã. E agora, bora lá que hoje tem consagração para a honra e glória do Senhor.